Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, tanta graça sobre mim. Eu vou iniciar hoje mais uma terceira leitura, iniciando no capítulo 19 de Gênesis. Vou iniciar orando. Jesus, eu te peço para que o Senhor esteja comigo, me direcione, me dá graça, me dê entendimento, sabedoria da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, eu peço para que o Senhor me faça entender e compreender aquilo que eu leio. Pai, no nome de Jesus, eu peço para que quem ouvir, se porventura chegar alguém, se porventura alguém assistir, eu peço que o Senhor fale o coração desta pessoa, que o Senhor faça ela entender e compreender a tua palavra, que o Senhor retire todo impedimento, tudo aquilo que não é provindo do céu, e que o Senhor venha abençoar, Pai, no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor esteja no controle. Eu consagro isto a Ti. Eu consagro este momento a Ti, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Iniciar em Gênesis 19. Estamos na terceira live hoje. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Hoje está um pouquinho barulhento aqui, mas tá tudo bem, eu vou seguir com o projeto. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora o meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E purificou com ele muito. E vieram com ele entrar em sua casa. E fez-lhes banquetes, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, e os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Foram vô-las trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a este varão, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Chega um pessoal na casa de Ló, e Ló entrega as próprias filhas para esses homens. Meu Deus, coisa terrível. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e querer ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles, e arremessaremos sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todas quanto tens nesta cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que havia de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas,
sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. E Ló disse assim: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, e não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque não poderei fazer, porquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou a cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estiveram diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subiu como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, e derribando aquelas cidades que Ló habitaram. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse a menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que há entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita, deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-os de beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. Gente, que coisa terrível, misericórdia. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Deram bebida, as filhas de Ló deram bebida para ele, e tiveram relações, né? Porque tinha sido destruída toda a cidade. Então não tinha mais ninguém naquela cidade, né? De Sodoma e Gomorra. E aí elas tiveram relações com o próprio pai. Deu bebida para ele, enganou ele, e ele nem sentiu, né? E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, às vezes acontece coisa terrível por aí, tipo essas coisas muito terríveis, isso é muito pesado, né? Mas não é de hoje que acontece, né? Já aconteceu isso lá atrás, lá no início isso aconteceu, né? Isso é errado, isso é terrível, isso é péssimo, né? Mas vamos seguir com a leitura. Abraão nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão dali para a terra de Sul, e habitou entre Cades e Sur, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. E por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? Ela também disse: É meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto.
também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isto te não permite tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos. Temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse-lhe: Que nos fizeste, em que pequei contra ti para trazeres sobre mim o meu reino, o tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tem visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar. Eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai. Mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo mim, Deus, saí errante da casa do meu pai, eu lhe disse: Seja esta graça que me farás em todo lugar onde viemos. Dize de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão. Restitui-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vê que tenho dado teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porquanto o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque. Isaque vem nascer no capítulo 21, né? Depois de Deus fazer uma promessa para Sara de que mesmo ela velha, ela teria um filho. E aqui no capítulo 21 cita sobre o nascimento de Isaque. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que nasceram, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Disse Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva? Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre d'água e os deu a Agar, pondo-os sobre os ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Bérseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus
a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu a odre d'água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abrão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficsol, príncipe dos exércitos, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Te fará a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço d'água que o servo de Abimeleque havia tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não o fizeste saber, nem o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas, vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Porém Abraão, a parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7. E fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe ao seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disseram. Na primeira vez, Deus manda Abraão sair da terra da tua parentela. Abraão sai e obedece a Deus. Aqui no capítulo 22, depois de Deus dar a Abraão o único filho que Abraão tem, Deus manda Abraão ir matar o filho dele, né? Deus manda Abraão subir em um monte e oferecer o filho dele como holocausto. Mas olha que coisa linda. O que Deus quer não é que Abraão mate o filho dele. O que Deus quer é que Abraão entenda, que Abraão obedeça à voz de Deus. Independente daquilo que o Senhor peça, Deus ele esperava que Abraão obedecesse somente, né? Eu entendo dessa maneira. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Mas eu acredito que Abraão não estava bem feliz com aquilo, porque ele tinha um único filho. Imagina você ter um único filho e Deus te pedir de volta esse único filho, né? Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão não contou para ninguém que Deus tinha pedido o filho dele. Abraão só foi e obedeceu, né? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs lá sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque não fazia a mínima ideia de que ele estaria sendo levado para o holocausto, né? Abraão, ele ficou quieto, guardou para ele tudo aquilo que Deus falou, e nem para o filho dele ele contou. Imagina ele chegar para o filho dele e falar: Então, é você que é o holocausto. O menino ia sair correndo, né? Mas não, ele simplesmente, ele disse: Deus proverá. Que coisa linda, Jesus. Isaque pergunta para o pai dele onde que está o holocausto, e ele só responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho.
E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe disseram, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe farás nada, porquanto agora sei que temas a Deus e não me negaste o teu único filho. Você tem que estar muito ligado no céu para você fazer algo disso. Deus te pedir a única coisa que você tem e você dá. Só que aqui como fala, Deus fala que já entendeu, né? Que Abraão tem temor a Deus, né? E às vezes que eu estou lendo, várias vezes Abraão, ele levanta um altar para Deus, né? Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte o Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste, que deveres te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Oh Deus, que coisa linda, Jesus. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filho a Naô teu irmão, Uz, o seu primogênito, Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e Quesede, Azo, Pilda, Gildefe e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Mica a Naó, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. E lhe deu também a Teba, Gaã, Taz e Maca. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. O pessoal antigamente vivia muito, né? Ao contrário de hoje, as pessoas não vivem tanto hoje, né? Por causa do pecado. O pecado teve que diminuir, né? Deus, ele diminuiu o tempo de vida das pessoas, né? Eu entendo que é por causa do pecado, né? E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. E respondeu os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Meu Deus, cachorro, agora. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouvi-me e falai para mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova da Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et. Respondeu Efron, Eteu, Abreu, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta na sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te o preço do campo, e darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepulta o teu morto.
E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata correntes entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava na Macpela, em frente de Marré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, e que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou Abraão que em possessão diante aos olhos dos filhos de Et, e todos que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Marré, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmou Abraão em possessão da sepultura pelos filhos de Et. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas de cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse, guarda-te, e que não faça lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo a tua semente: darei esta semente, ele enviará o seu anjo adiante da face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tomar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o Senhor tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do Senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíram a tirar água, e disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faz beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber ao teu camelo, esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e quem eu conheça nisso, que fizesse a beneficência ao Senhor. O encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Nossa, eles eram primo, então. Não, pera. Não, acho que não é primo, não. Tô confundindo. Eu preciso olhar a genealogia pra ver. Irmão de Abraão. Filho de Milca, mulher de Naor. Irmão de Abraão. Parente. Saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao seu encontro e disse, ora, Deixa-me beber um pouco d'água do teu cântaro. E ele disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro, e sobre a sua mão dele de beber. E acabando ele de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que cabem de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para todos os camelos. E o varão estava admirado de vê-la calado, para saber o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro no meio do ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos de peso de 10 ciclos de ouro. E disse, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos?
E ela lhe disse: Sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela me deu a Naor. E disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas à casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, dizia: Assim me falou aquele varão. Veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Porque eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasta aos camelos, e água para lavar os pés dele e o dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu servo, o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vaca para prata e ouro, e os servos e servas, e camelos e jumentas. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. O meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para o meu filho das filhas de cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele disse: Senhor, em cuja presença tenho andado, enviar o seu anjo contigo, e prosperarás o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, e da minha família, e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família. E se não te deram livre, será do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prospera o meu caminho no qual eu ando, e eis que eu estou junto à fonte d'água, seja, pois, que a donzela que saí para tirar água, e qual eu disser: Ora, dá-me um pouco d'água do teu cântaro, e ela me disse: Bebe tu também, e também tirarei a água para os teus camelos. Essa seja a mulher que o Senhor designou filho do meu senhor. E antes que acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água, e eu lhe disse: Ora, dá-me de beber. E ela apressou, abaixou seu cântaro de sobre si, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De que és, filha? E ele disse: Filha de Betuel, filha de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me enviaram. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia me encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vos haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber, senão também mo fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te bem ou mal. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a e vai, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou a terra de diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestido, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: Deixa-me ir
ao meu senhor. Então disseram seu irmão e a sua mãe: fique, donzela, conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos-lhes. Abraão, ele manda Isaac no meio da parentela dele buscar uma mulher. Abraão manda um servo dele buscar uma mulher para Isaac no meio da parentela dele. Então Isaac, o único filho de Abraão tem, não, Abraão tem 2 na verdade, o único filho de Sara com Abraão, ele vai buscar uma mulher para ele no meio da parentela dele, ele não busca em outro lugar, né? E aí ele vai, acha a Rebeca, ele fala para Deus: ó Deus, se eu chegar lá e ela me dá água e dar água para os meus camelos, essa vai ser a mulher de Isaac. E antes mesmo dele terminar de falar com Deus o que ele estava falando, Deus faz com que Rebeca faça isso, né? E aí Rebeca, ela vai para casar com Isaac. Rebeca consente em casar com Isaac. Ela aceitou, né, casar com ele. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tua em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Larrói, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíram a orar no campo sobre a tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão casa com Setura e tem filhos dela. E gerou delas Riam, Joxã, Medã, Midian, Gibzaque e Suá. E Joxã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim e Letuzim e Leumi. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida, Elda. Estes foram os filhos de Setura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho, Isaque, ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar e Eteu, que estava em frente Manré. E o campo de Abraão compraram os filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laroi. Os descendentes de Ismael. Esses, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. E eis são os nomes dos filhos de Ismael pelos nomes segundo as suas gerações. O primogênito era Ismael. O primogênito de Ismael era Neibote, depois Quedá, Adebel, Mibsam, e Misma, Dumá e Massá. Adá, Tema, Getur, Nafis, Quedá. Esses são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilhas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. Ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitava desde Ávila até Sul, que está em frente ao Egito, indo para Assur. Fez o seu assento de diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor
por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca também era estéril, e a Isaac orou, e Deus permitiu ela ser mãe. E os filhos lutavam dentro dela. E os filhos lutavam, então ela estava grávida de gêmeos. Ela engravidou de gêmeos, que coisa linda. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ela estava grávida de gêmeos. Que lindo. O nascimento de Esaú e Jacó. São os filhos de Rebeca e Isaac. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Meu Deus, que coisa linda. E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão agarrado da sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Menino, 60 anos, vem, hein? E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão de campo, mas Jacó era varão simples e habitava em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome de Edom. Então disse Jacó: Vem de mim hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo primogenitura. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou ele, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e guisado de lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei a todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, darei à tua semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: É minha irmã. Porque temia dizer a minha mulher, para que porventura dizia a ele: Não me mate os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Essa mulher é bonita naquele tempo, né? A Bíblia fala muito que ela era muito bela. E aconteceu que com eles teve ali muito tempo. Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque e a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaque: Por que eu dizia, para que porventura não morro por causa dela? E disse a Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre mim um delito. E mandou Abimeleque todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão e sua mulher, certamente morrerás. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra.
Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi dali e fez o seu assento no vale de Gerá, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus tamparam, depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam-lhe um poço de água viva. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. E então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor do meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque fez um pacto com Isaque, e Abimeleque veio a ele de Gerá com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército, e disse Isaque: Por que vierestes a mim, pois que vos me aborreces e me enviaste de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que nos não faça mal, como nós te não temos tocado, como te fizemos somente bem, e te deixemos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então fez um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado. E disseram-lhe: Temos achado água. E chamou o Seba, por isso é o nome daquela cidade que Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por sua mulher a Judite, filha de Beori, Eteu, e a Bezemete, filha de Elon, Eteu, e os seus foram para Isaque e Rebeca, uma amargura de espírito. Isaque manda Esaú fazer um guisado. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú seu filho mais velho e disse: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas e a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me um guisado saboroso como eu gosto e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó engana Isaque. Rebeca, o filho dela, enganou o próprio marido, e o filho enganou o pai. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vá agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos de cabra, e farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás ao teu pai para que come, para que te abençoe antes de sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos teus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe a sua mãe: Meu filho, sobre mim esteja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai. Trazemos-los. E foi, tomou e trouxe a sua mão. E fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, de seu filho mais que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. E com as peles de cabrito dos cabras cobriu-as com as mãos as lisuras do seu pescoço, e deu guisado saboroso
e o pão que tinha preparado. O pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a teu pai: Sou eu, Esaú, teu primogênito, que tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e coma na minha casa, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são a mão de Esaú. E não o conheceu, porquanto suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou e disse: És tu meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou Lu e comeu, e trouxe Lu também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega a ti e beija meu filho meu. E chegou-se e beijou então, e cheirou do cheiro do seu vestido, e abençoou, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, da gordura da terra, abundância de trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações, se encurve a ti. Se o Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvarem a ti, maldito seja os que te amaldiçoares, e bendito seja os que te abençoares. Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó tomou a bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai. Veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: Quem? Pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe, e comi de tudo. Antes que tu viesse, eu abençoarei também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse ao seu pai: Abençoa-me também, a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou? E a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse: Não reserve, pois, para mim bênção alguma. Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que eu tenho posto por senhor sobre ti todos os seus irmãos, que ele tem dado por servo. De trigo lhe farei moço e tenho fortalecido, que te farei, pois, agora a ti, meu filho. E disse Esaú, seu pai: Tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho, no alto dos céus, e pela tua espada viverás, ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirá o teu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no teu coração: Chegasse o dia de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Jacó era trapaceiro. Ele enganava, né? E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ele enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolha-te a Labão, meu irmão, e Arã, e mora com ele alguns dias, até que eu passe o furor do teu irmão, até que desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque serei eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse-lhe Rebeca a Isaque: Enfadado estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, com essas são das filhas da terra, para que me servirá a vida? Vou encerrar aqui, porque faltam 7 minutos, então vamos iniciar amanhã no 28. Não vou continuar. Eu vou deixar esses minutinhos para poder orar e finalizar a live.
Jacó, ele era trapaceiro, Jacó, ele tomava as coisas do irmão dele, ele enganava as pessoas, né? Lá no princípio, então, são coisas que a gente entende que aconteceram lá, né? Coisas que tem hoje em dia que já aconteceram lá atrás, né? Mas é isso. Amanhã eu continuo e vou orar agora. Jesus, eu te agradeço, Senhor amado, Deus querido, por este tempo, por este momento em que eu estive contigo. Obrigada por se fazer presente, Senhor. Eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu me ouve, eu sei que Tu me dá entendimento, eu sei que o Senhor está no controle, na direção de todas as coisas. Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor, abençoando, pedindo para que o Senhor o abençoe, né, Pai, no nome de Jesus. Peço para que o Senhor abençoe, Pai amado, a vida de cada pessoa que assistir essa live, que elas entendam a Tua palavra, que a palavra entre no coração, Jesus, e que dê frutos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Jesus, eu quero continuar sendo um canal de bênção na vida das pessoas, Pai. Então eu peço para que o Senhor abençoe essas vidas, abençoe cada pessoa, Senhor, guarda, livra, protege, Senhor, neste tempo, Senhor, de pandemia. Então, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, abençoa cada pessoa que passar por aqui, cada pessoa que ouvir, cada pessoa que passar para... Nem que seja para estudar, assistir esse vídeo, nem que seja para estudar. Que esse vídeo, Jesus amado, encontra a direção correta, que vai de encontro com as pessoas certas, Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle. Então eu te agradeço por este tempo, eu te agradeço por isso que o Senhor tem me permitido fazer. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, no nome de Jesus. É desta maneira que eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus. E é isso, vou encerrar e até amanhã.